com imenso prazer que eu passo a palavra ao nosso insigne presidente, excelentíssimo doutor Gustavo Mesquita Galvão Bueno. E, novamente, muito boa tarde a todos e todas. Motivo de imensa honra, incomensurável prazer e desmedido júbilo estar aqui presente nesse momento, acompanhado de todos vocês, meus amigos, meus companheiros, meus apoiadores, sem os quais, sem dúvida alguma, nada disso seria possível. Dr. João Blasi, meu irmão de fé, muito obrigado pelas palavras. Procurarei ao máximo me esforçar para fazer jus a todos esses elogios, essas palavras gentis. Pois bem, ao observarmos esse auditório vazio, ou relativamente vazio, vazio esse abrandado pela audiência que nos acompanha virtualmente e conosco está em espírito, somos instantaneamente obrigados a nos lembrar de que vivemos um período definitivamente singular na história da humanidade. A pandemia nos trouxe tempos que nos fizeram rever nossas prioridades e nossos valores. Tempos em que antigas certezas deram lugar a crescentes dúvidas, em que o conceito de normalidade é reformado a cada dia. Tempos que nos ensinaram que os bens mais valiosos da vida não são bens materiais, pelo contrário, são aqueles mais essenciais e simples. Tempos que nos desafiam a evoluir, a nos reinventar, a sobreviver. E foi diante de tal contexto, sob tais circunstâncias e diante de tal cenário, no qual a confiança se consolida cada vez mais como um valor absolutamente relevante e indeclinável, que a classe nos confiou a missão de gerir a nossa amada DIPESP por mais 3 anos, depositando em nós também a esperança, outro sentimento tão caro a todos nós nesse momento, de um futuro melhor e mais auspicioso para a nossa carreira e nossa instituição. E a manifestação de tal confiança veio de maneira contundente e significativa, traduzida nos 71% dos votos válidos. Primeiramente, é nosso dever procurar interpretar a mensagem expressa de maneira insofismável nas urnas por meio de tão expressivo resultado. Em nosso sentir, a classe exteriorizou com muita clareza e de maneira inequívoca sua aprovação em relação aos princípios de ética e de responsabilidade com o patrimônio da entidade que regem e seguirão norteando a nossa gestão. Igualmente, demonstrou sua concordância em relação à nossa atuação política responsável, porém independente e assertiva. Por outro prisma, demonstrou que não tolera mais os privilégios, a subserviência, a postura messiânica, as negociações sigilosas, dentre outras práticas opostas a tudo aquilo que acreditamos e representamos. Como se pode evidenciar, diante de todos esses fatores, ora elencados, nossa responsabilidade se torna ainda mais categórica nesse momento. Mas, proporcional
a responsabilidade, é também a nossa imensa honra de estar à frente da maior e mais antiga entidade representativa de delegados do país, a nossa querida e amada ADPESP, o que nos renova o ânimo e a energia para seguir trabalhando com cada vez mais garra e determinação. Temos todos ciência das enormes dificuldades e profundas injustiças enfrentadas por nossa carreira em âmbito nacional, mas em especial aqui no estado de São Paulo, bem como das crescentes demandas a serem reivindicadas com urgência. A pandemia, lamentavelmente, acabou por agravar ainda mais esse cenário que outrora já se revelava bastante árido. Todavia, como sempre nos lembra e ensina nosso mestre, Dr. Kifuri, o delegado de polícia é, por natureza, um estoico. O que importa dizer, mesmo diante de todos os obstáculos, seguimos em frente, com a dignidade intacta, o espírito íntegro, a fé inabalável e a cabeça em riste, gratos e orgulhosos pela oportunidade de exercer tão nobre atividade, cumprindo com galhardia nossa missão com a sociedade. Entretanto, é imperioso, especialmente nesses tempos de reflexão e renovação, que enfrentemos também um processo de detida análise e sincera reflexão em relação à nossa identidade, nosso futuro, nossos pontos fortes a serem realçados e falhas a serem corrigidas. Recentemente, durante a campanha eleitoral para o presente pleito, em uma de nossas visitas aos colegas, na qual, não me deixa mentir, o doutor Rodrigo Lacódia, que estava presente, como de costume, ao final da apresentação, indaguei aos colegas presentes se alguém gostaria de se manifestar. Um dos colegas pediu a palavra e me fez a seguinte indagação. Doutor Gustavo, mas afinal, qual a visão que o senhor tem para o futuro da nossa carreira? Sem dúvida alguma, as perguntas mais simples e singelas são aquelas que demandam maior reflexão e complexidade. Confesso que, surpreendido pela abrangência, diretamente proporcional à franqueza da indagação, reservei-me alguns segundos antes de respondê-la, segundos que me obrigaram a realizar, de maneira urgente e imediata, uma reflexão acerca do nosso cenário e das nossas perspectivas. A seguir, reproduzirei, devidamente aperfeiçoada, lapidada e complementada, a resposta por mim proferida naquela ocasião. Eu tenho a mais absoluta convicção do enorme prestígio e credibilidade que goza nossa carreira perante a sociedade e a população em geral. Prova dessa premissa, dessa afirmação, é o crescente número de colegas que partem para a carreira política, em grandes casos obtendo considerável êxito, demonstrando a aprovação e a credibilidade que nós possuímos perante a população em geral. Bem assim, também o apelo e o prestígio que colegas que se lançam às carreiras acadêmicas, na qualidade de professores, o apelo que esses colegas têm nos cursos acadêmicos ou nos cursos preparatórios de concursos públicos. A propósito, o concurso público para ingresso na carreira de delegado de polícia segue como um dos mais disputados e concorridos dentre todas as carreiras jurídicas. Enxergo ainda que a Polícia Judiciária vive um bom momento no cenário nacional em geral, na medida em que a população vem se conscientizando das nossas funções e como elas repercutem positivamente no combate à impunidade
e na contribuição a uma segurança pública mais justa e eficaz a todos. Nada obstante, para que preservemos nossa efetiva respeitabilidade e importância na seara das carreiras jurídicas e de Estado, urge, para usar o termo do momento, que nos reinventemos. Pois aquele delegado de polícia, pré-Constituição Federal de 1988, que detinha, por exemplo, a prerrogativa de expedir mandado de busca e apreensão, dentre outras prerrogativas hoje extintas, pelo bem ou pelo mal, não existe e não mais existirá. Reconhecer essa realidade não significa resignar-se ante a perda de parcela de nosso poder. Pelo contrário, é perceber que esse poder somente será preservado de maneira legítima diante da readequação em relação aos seus fundamentos, em consonância com uma nova ordem jurídica e social, nela buscando o nosso merecido lugar ao sol. Nesse sentido, acredito fundamental que consolidemos a nossa posição, a nossa função de garantidores dos direitos fundamentais, primeiros garantidores dos direitos fundamentais do cidadão, demonstrando à sociedade a importância da existência de uma autoridade pública com formação jurídica neutra e imparcial à frente de uma atividade sensível e com potencial tão devastante às garantias do cidadão como é a investigação criminal. Bem assim, é necessário que definitivamente priorizemos a investigação dos crimes de corrupção e colarinho branco, exercendo uma atividade, uma atribuição que é nossa, por dever. Exercendo a nossa atribuição de colocar atrás das grades poderosos e maus representantes da classe política, o que é, sem dúvida alguma, um dos maiores reclamos atual na nossa sociedade. Não é por outro motivo que adotamos, como uma das bandeiras principais da ADPESP durante a nossa primeira gestão, a defesa e o apoio do C-Code, embrião implantado pelo nosso brilhante colega, Dr. Márcio Ramalho, a quem eu rendo minhas homenagens, ora empossado vice-presidente. O C-Code, cuja regulamentação oficial por decreto do governador representou, sem dúvida alguma, um grande avanço para todos nós. Eu tenho a plena convicção de que esse é o caminho mais rápido, eficaz e legítimo para sermos definitivamente respeitados, de modo que a nossa valorização ocorrerá como consequência necessária. Na qualidade de dirigentes da Polícia Civil, por força e determinação constitucional, é passada a hora também de nos encararmos diante do espelho para constatar que a imagem refletida nem sempre nos agradará, pois será permeada de falhas e defeitos intoleráveis. Será o momento, então, de iniciarmos, de uma vez por todas, um processo efetivo de depuração interna, de expurgo das nossas chagas, ainda que, para tanto, seja necessário cortar na própria carne, momento em que não poderemos vacilar ao segurar o bisturi. Nesta senda, o combate enérgico e intolerante a todo e qualquer tipo de corrupção interna, esse câncer que acaba com a nossa instituição, deve ser um imperativo categórico, absoluto e irrestrito. Não há mais espaço para omissões. É preciso estancar de uma vez por todas o duto de dinheiro sujo
proveniente de crimes e contravenções penais que ultrapassam, muitas vezes, todas as esferas da administração e desembocam em inescrupulosos membros da classe política. E falando em política, é preciso blindar a nossa instituição por todos os meios possíveis contra as ingerências espuras e deletérias de políticos inescrupulosos que enxergam a Polícia Civil como parte do seu feudo, sobre o qual exercem o seu poder somente em benefício e interesses próprios. Somente por meio da preservação e da conquista de novas prerrogativas que preservem nossa verdadeira independência funcional, conseguiremos atingir o almejado patamar de uma instituição de Estado, que é aquela que se coaduna com a verdadeira natureza da nossa polícia. Necessário rever com urgência aspectos fundamentais do nosso plano de carreira para permitir que todo e qualquer delegado de polícia com competência, capacidade e vontade de trabalhar tenha a expectativa real de atingir o último patamar da carreira, sem depender de apadrinhamentos políticos, que na maioria desprezam o verdadeiro requisito do merecimento. Nessa esteira, é preciso reformular o nosso sistema e modelo de indicação e permanência na classe especial, que atualmente mais se assemelha ao sistema de castas na Índia, onde uma pequena quantidade de brahmanes vive uma realidade completamente distinta da esmagadora maioria. A nós, na condição de legítimos representantes da classe e, portanto, guardiães de seus interesses, ainda que desprovidos da atribuição e da competência corregedora, cabe-nos o dever, sim, de agir como catalisadores desses processos, formulando propostas, fomentando e respaldando práticas positivas e cobrando das instâncias e autoridades pertinentes a adoção das devidas medidas e providências. Naturalmente, a luta pela justiça salarial permanecerá como uma de nossas prioridades mais basilares e absolutas, porque ela se relaciona não somente com nossa dignidade e bem-estar, mas também com o prestígio e o respeito que o Estado empresta a determinada carreira. Nesse sentido, seguiremos ocupando todos os espaços, trilhando todos os caminhos, trabalhando em todas as esferas e lutando em todas as frentes possíveis e disponíveis. Para tanto, temos projeto, temos estratégia e somos dotados de uma vontade indômita. Seguiremos esclarecendo a população acerca da relevância do trabalho da Polícia Judiciária e como as falhas de política pública governamental em relação à Polícia Civil afetam negativamente a segurança do cidadão, conclamando-os na qualidade de destinatário dos nossos serviços e outorgantes de todo o poder estatal, juntar-se a nós para cobrar de nossos governantes a nossa justa valorização e o fortalecimento dessa polícia que é um patrimônio de toda a sociedade. Se nesse processo ocorrer de causarmos a insatisfação do governante de plantão, estaremos diante de um efeito colateral não desejado, mas que também não será, sob hipótese alguma, evitado. Nosso relacionamento com a administração seguirá norteando-se pelo diálogo em busca da consecução de nossos objetivos comuns. Todavia, se porventura ocorrer de os interesses
da administração em qualquer momento colidirem com os interesses da classe, estes iremos apoiar de maneira incondicional e sem pestanejar. A defesa intransigente de nossas prerrogativas funcionais continuará como um dos nossos compromissos inarredáveis e estaremos juntos a todo e qualquer colega que, durante o exercício das suas funções, estiver em situação de ameaça da sua livre convicção e independência funcional, prestando todo o apoio pessoal, institucional, político e jurídico. Em âmbito nacional, pretendemos consolidar cada vez mais a posição de protagonismo da ADPESP como grande celeiro e sustentáculo das lutas classistas em prol da valorização da polícia judiciária e da carreira de delegado de polícia, intensificando a nossa atuação em Brasília, em todas as esferas e instâncias. No âmbito interno, após 3 anos de muito esforço e trabalho, no qual conseguimos, finalmente, sanear as finanças da entidade e atingir a sustentabilidade e a saúde financeira, acreditamos que poderemos agora fazer muito mais, oferecendo cada vez mais e melhores serviços e benefícios, que é também, sem dúvida alguma, uma das funções precípuas da nossa entidade. A cada membro de nossa chapa Rumo Certo aqui presente, ora se constituindo, se empossando na diretoria eleita, o meu muito obrigado por confiarem em mim a função de porta-voz desse time fantástico, pois juntos, estou certo, conseguiremos cumprir nossa maior missão, que é a de deixar um legado positivo para o futuro de nossa entidade, instituição e carreira. Agradeço, sinceramente, a cada um dos 1.005 associados que acreditaram em nossos ideais e propostas e nos confiaram o seu voto. Aos demais que não votaram em nós, solicito, respeitosa e humildemente, uma chance para podermos demonstrar e apresentar o nosso trabalho. E conclamo a todos, indistintamente, a participar de nossa gestão e dos rumos da entidade, nos ofertando sugestões, ideias, críticas construtivas, pois somos e seremos sempre uma gestão democrática, aberta e acessível ao diálogo com cada associado. Gostaria de ofertar minha saudação a cada um dos novos colegas delegados de polícia que estão se formando na CADEPOL e que em breve conosco cerrarão fileiras. Expresso o meu respeito por cada um destes colegas, especialmente cada um dos 36 associados da nova turma, que apesar das lamentáveis e vergonhosas tentativas de alijá-los do presente pleito, esses colegas, agindo como verdadeiros delegados de polícia, posicionaram-se e lutaram até o final para fazer valer os seus direitos e expressar a sua voz. Em nome dos nossos decanos, da nossa chapa aqui presente, Dr. Milton Rodrigues Montemor e Dr. Manuel Levino Ribeiro, eu saúdo todos os colegas aposentados, por quem sempre nutri e nutro verdadeiro e inestimável apreço e sincero respeito. Muito obrigado de coração a todos vocês, sem os quais nada seria possível. Ao doutor André Pereira, nosso representante pernambucano aqui no estado de São Paulo, que ora se junta a nosso time de residentes da ADPESP, nossas boas-vindas e agradecimentos pela aceitação desse desafio.
Estou certo que o seu trabalho irá em muito contribuir, somar e fará a diferença na consecução dos nossos objetivos. Saúdo todas as delegadas de polícia, nossas colegas delegadas de polícia, mulheres que vêm demonstrando cada vez mais a sua força, a sua capacidade, a sua competência dentro da carreira e da instituição. E gostaria de fazê-lo na pessoa das nossas colegas da nossa chapa, doutora Jamila Jorge Ferrari, doutora Beatriz Vinha Pascoal Pestilli, doutora Karina Santanelli, doutora Laísa Fernanda Rigato e doutora Pamela Cristã. Por fim, agradeço a toda a minha família, especialmente minha esposa, Maria Carolina, minhas filhas Lara e Lívia, essa recém-nascida, que por tantas vezes não puderam contar com a minha presença, a minha convivência, devido à dedicação profissional, mas em todos os momentos elas sempre me ofertaram toda a compreensão e todo o apoio. De minha parte, sendo reconduzido à função de representar a carreira que amo e que escolhi para exercer até o final da minha vida, motivo de lídima e imensurável honra, renovo aqui o meu compromisso de retribuir a cada voto de confiança por meio de redobrado trabalho, sempre norteado pela mais absoluta e restrita e inegociável lealdade com cada delegado de polícia do Estado de São Paulo. Os desafios, sabemos, são muitos, mas estou certo de que iremos enfrentar cada um deles imbuídos da altivez, da coragem e da bravura que caracterizam a nossa carreira. Juntos, estou certo, a faremos cada vez mais prestigiada e admirada. Muito obrigado a todos.